Olá, meus amigos, muito boa noite. Estamos aqui hoje, dia 29 de março, para nossa live. E hoje uma live muito especial, hoje é uma live comemorativa. Amanhã completa um ano onde nós fizemos o nosso primeiro evento pós-pandemia, já nesse período da pandemia, levando informação, levando contribuições ao produtor rural. Então fica até o final da live, você que acompanha a gente nesse ano todinho, que a Brasil Rural vai dar um presente para vocês. Então nos acompanhe que no final da live eu vou lançar uma super promoção para você que está aqui acompanhando a gente pelo canal do Facebook, pelo YouTube também, tá bom? Hoje o tema da nossa live é: entenda como fazer a máxima exploração do solo e aumentar os seus ganhos. Um tema muito interessante, um tema que vem de encontro com isso que nós vivemos nesses 360 dias. Quando nós iniciamos há um ano atrás esse trabalho com as lives, certo? Esses encontros nossos, nós fizemos live, nós escrevemos blog, nós fizemos cursos também, mas tudo isso que nós fizemos foi justamente para que você, produtor rural, para você que acompanha a gente, pudesse evitar os problemas, as dores de cabeça que nós encontramos no ano passado. Quando nós iniciamos esse trabalho, e é muito interessante, hoje ainda eu estava conversando com a equipe interna da Brasil Rural, que olha só, em meio a uma pandemia, onde foi solicitado lockdown, isolamento social, nós não pudemos mais fazer atendimento presencial, poucas propriedades nós pudemos visitar no decorrer desse ano, mas por outro lado nós tivemos uma aproximação muito grande com o produtor rural, com vocês que nos acompanham, porque a internet possibilitou uma troca muito grande de informação. Então, através dos grupos do WhatsApp, através das lives, através das redes sociais, nós conseguimos chegar muito mais perto do produtor, chegamos muito mais perto da sua necessidade, da sua expectativa. E com isso nós desenvolvemos um programa que a gente já vem falando aqui durante as nossas lives, que é a Visão 360 graus. Então olha só o quanto que essa pandemia que está trazendo tanta dor de cabeça, sofrimento em muitas famílias, certo? Mas também está trazendo oportunidades. E a Brasil Rural, com a ajuda de vocês, desenvolveu o programa Visão 360 graus, que é justamente a gente conseguir olhar para as oportunidades que nós temos dentro do nosso negócio. Não ficar mais olhando para a dor, não olhar para o problema, e sim olhar para as oportunidades. E olhando em oportunidades, esse momento que a gente está vivendo traz muitas oportunidades, já que nós estamos no final do período das águas, certo? Nós estamos aí com o preço da arroba bastante favorável, o preço da reposição sempre em alta, certo? Então é um momento bom, o milho está num preço ótimo, a soja num preço ótimo, então nós temos condições de vender o nosso produto muito bem, mas cabe ao produtor se preparar para as dificuldades. Então é isso que a Visão 360 graus busca passar para você. E se preparar para esse momento é justamente conseguir fazer a máxima exploração do solo, mas é aquela máxima exploração do bem, é a máxima exploração que vai proporcionar a você, produtor rural, aumento de produtividade, aumento de ganhos aí na sua propriedade. Por quê? Porque quando a gente consegue fazer a máxima exploração do solo, o resultado disso é maior produtividade, é a engorda dos animais mais fácil durante o período da estiagem, é aumento da produção do leite, é uma colheita mais lucrativa, é uma colheita com maior produtividade. Mas como fazer isso? É isso que nós vamos falar hoje na nossa live. Como utilizar essa exploração do solo do bem, certo? Para o aumento da produtividade. E como nós já havíamos comentado, como eu falei no comecinho da live, quando nós começamos a fazer a live o ano passado, um dos grandes problemas do produtor era justamente o período da entre-safra, que a baixa produção de capim traz toda aquela dor de cabeça para o produtor, como manter a produtividade dos animais com baixa oferta de volumoso. E na live da semana passada nós falamos
que o aditivo de coxo é um grande aliado. Então você que está no grupo do WhatsApp, nós mandamos dentro dos grupos do WhatsApp a receita do sal proteinado para você já ir se preparando, para você já ir se organizando para produzir o sal proteinado aí na sua propriedade. Essa é a fórmula Brasil Rural. Por que a fórmula Brasil Rural? Porque dentro da Visão 360 graus, do programa Visão 360 graus, nós temos de olhar cada situação visando a oportunidade que ela tem. Então, se eu vou fazer um sal proteinado pensando em desmama de bezerro, eu tenho de atender às necessidades nutricionais desse bezerro. Se eu vou fazer um sal proteinado pensando em garrote, que eu quero preparar para levar para a engorda, eu preciso pensar nas exigências nutricionais deste garrote. E é isso que a nossa fórmula busca fazer, atender a exigência nutricional conforme cada categoria. Então, para você que ainda não faz parte do nosso grupo do WhatsApp, é só você mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp, que é o 9917 99642 3838. O número está aqui na tela, certo? Manda uma mensagem que a gente coloca você dentro do grupo do WhatsApp. Qual que é a vantagem de você estar no grupo do WhatsApp? Você recebe materiais exclusivos, tem os nossos consultores que estão lá para lhe auxiliar e todas as informações, informativos diários, certo? Dicas, receitas, enfim, uma série de informações que a gente disponibiliza para quem faz parte desse grupo. E também tem as nossas redes sociais, você encontra mais informações no canal do YouTube, no Instagram e no Facebook. É só você digitar em qualquer rede social Brasil Rural News que você vai conseguir, que você vai encontrar informações quentinhas da Brasil Rural. Tem o nosso e-mail também, se você quer mandar uma mensagem, um e-mail direto para mim, é só mandar valeria@brasilrural.agr.br que eu respondo a todas as mensagens. E o nosso site brasilruralagro.com.br. Mas afinal de contas, como fazer a máxima exploração do solo? O que eu preciso fazer para conseguir tirar do solo nutrientes, conseguir tirar do solo moeda de ouro? Como eu consigo fazer para tirar do solo mais produtividade? O que a gente precisa é prestar atenção em 4 passos que nós falamos na nossa live do dia 18 de março. Lá nós falamos que para a gente ter o máximo potencial produtivo do solo, o que é produzir ao máximo, dar o máximo potencial produtivo desse solo, é o solo disponibilizar nutrientes para que a planta, independente da planta, possa expressar toda a sua capacidade de produção. Então, quando a gente está falando em capim, forrageira, que esse capim, que essa forrageira possa expressar todo o seu potencial produtivo. O que é isso? Possa alimentar o seu rebanho para que esse rebanho apresente toda a sua capacidade de produção em carne, em leite, em fertilidade. Se nós estamos falando de plantio para safrinha, seja milho, seja um capim para fazer uma silagem, enfim, é que essa planta, essa cultura possa produzir ao máximo, possa apresentar todo o seu potencial de produção. E para isso é muito importante a gente pensar na dosagem. Na dosagem do quê? Na dosagem de fertilizante, que nós precisamos adubar essa terra, certo? Nós precisamos adubar esse solo, nós precisamos devolver para o solo aquilo que nós estamos tirando constantemente. Mas dentro do programa Visão 360 graus, quando a gente faz uma análise de solo, nós não temos de olhar simplesmente para as necessidades do solo. É muito importante que você, amigo produtor, tenha definido exatamente qual é a cultura que você vai colocar nesse solo e qual que é o objetivo dessa cultura. Que diante dessa informação, nós vamos fazer a interpretação e identificar quanto de adubo nós precisamos entregar para o solo para que a gente tenha aquela capacidade, aquela quantidade de forrageira, aquela quantidade de milho que nós pretendemos produzir. Mas simplesmente a quantidade é o suficiente? Não, nós precisamos pensar na fonte,
certo? Qual fonte de adubo que nós vamos utilizar e pensar em que momento que nós vamos utilizar. Mas quando a gente fala em fonte, o que eu tenho de pensar? Bem, eu posso usar um adubo granulado, eu posso usar um adubo líquido, certo? O adubo granulado, eu preciso de maquinários mais pesados e mais tempo para que esse adubo tenha uma incorporação no solo. Enquanto o adubo líquido, eu já não preciso desse maquinário tão pesado, eu posso utilizar numa bomba costal, posso utilizar num trator aí com uma bomba menor e principalmente são nutrientes que estão prontamente disponíveis para que o solo e para que a planta possa absorver. O que você ganha com isso, amigo produtor? Você vai ganhar rapidez na sua cultura, você vai ganhar maior disponibilidade de nutrientes para que essa forrageira, para que esse milho tenha mais resistência, tenha mais energia para passar pelos momentos de estresse que vão vir pela frente. Que nós sabemos que agora a chuva está diminuindo e o estresse por falta de água, interfere muito na produção de qualquer cultura. Então, quando a gente entrega nutrientes prontamente disponível, essa planta tem capacidade de absorver mais rápido e, consequentemente, ela começa a se desenvolver, ela começa a produzir de maneira mais rápida. Outro fator que eu preciso prestar muito atenção é o local. Poxa, Valéria, mas local é fácil, eu vou aplicar lá na minha fazenda, lá na minha propriedade. Sim, mas nós temos de entender que cada região tem uma necessidade definida e principalmente, como nós estamos falando em final de período de chuva, tem momentos, tem locais que a gente precisa dessa aplicação mais rápida, certo? Eu não preciso corrigir minha fazenda toda. Então, quando eu penso num pasto, num piquete, eu tenho de fazer em todos os meus piquetes? Não, eu posso fazer naquele piquete que está mais sentido. E esta é mais uma vantagem do adubo líquido, porque quando nós falamos de adubo líquido, por não precisar de maquinários pesados, você poder fazer através de uma bomba costal, de um trator menor, você consegue atuar aonde o problema existe. E a época também é muito importante, certo? Quando que eu vou fazer essa adubação? Aí nós temos de pensar que todas as fases da planta, ela necessita de adubação. Então nós precisamos da adubação no momento do plantio, nós precisamos da adubação de cobertura, nós precisamos da adubação na fase vegetativa. Quando nós falamos na live, quando nós estávamos falando de silagem, aonde entrava a fase V2, V4, é o momento que o milho mais está precisando de nitrogênio, porque ele está crescendo, ele está se desenvolvendo. Então, para quem plantou o milho um pouquinho mais tarde, a fertilização líquida é fundamental para a gente dar esse arranque para esse milho. Para quem está fazendo rodízio de piquete, a fertilização, certo? Na hora que eu tiro esse gado do piquete, para essa rebrota vir mais rápida, é muito importante. Quando eu estou falando uma cultura como café, por exemplo, estou na pré-florada, eu preciso de uma adubação para que a gente tenha uma florada mais eficiente, uma florada mais fértil. Então, todo momento, cada etapa de evolução do plantio da cultura é necessária fazer essa adubação. E nós temos de pensar que essa troca de nutrientes existe entre planta e solo. Então, para que a gente consiga um resultado eficaz, para que a gente consiga maior produtividade, que é possível sim. Nós já falamos muitas vezes aqui na nossa live. Hoje não dá para a gente falar, minha região é de terra fraca, eu não consigo mais, não dá para produzir conforme a média nacional. Dá sim, se você fizer um preparo de solo, você consegue produzir sim. Nós temos tecnologia, nós temos produtos, nós temos conhecimento hoje para devolver para o solo essa capacidade dele explorar o potencial produtivo conforme a espécie forrageira, conforme
a semente que você está utilizando. Então, o que nós precisamos? É conhecer da nossa cultura, é conhecer a terra que nós estamos utilizando e investir. E ter a consciência, certo, de ter a determinação de que é possível sim manter uma produção. Eu não falo que é mais nem na média, é possível a gente ter uma produção acima da média. Então, se na sua região, vamos pensar você que mexe com café, certo? A média de produção aí é 40 sacas por hectare, então coloque um desafio, vamos fazer 45. O que eu preciso fazer para conseguir 45? Conhecer da minha cultura, conhecer da terra e investir em adubação. Não, Valéria, meu negócio é gado, aqui na região meia unidade de cabeça por hectare. Opa, vamos melhorar isso, tem condições, nós mostramos na live, quando nós falamos de espécies forrageiras, que a Embrapa falou que por hectare dá para a gente, com a braquiária no período da chuva, colocar 6 unidades por hectare com consumo de apenas 2 quilos de volumoso por dia. Então é possível sim a gente conseguir resultados mais eficientes. E o que eu preciso para conseguir esses resultados mais eficientes? Desenvolver raiz. É aqui que tudo começa. É a raiz que vai buscar os nutrientes no solo, é a raiz que vai deixar esse solo em condições de reter mais água, de formar aquela caixa d'água no seu solo. E olha a importância da gente ter essa caixa d'água no solo, que agora as águas vão diminuir, a chuva vai diminuir. Então, quando a gente faz raízes, a gente dá condições para esse solo desenvolver raiz em profundidade e lateralidade, nós conseguimos maiores resultados, maiores produção. Quer saber como? Nós vamos falar daqui a pouquinho. Agora eu quero que você chame seus amigos para a gente compartilhar essa informação. Então vai lá no seu grupo do WhatsApp, chama o seu cunhado, chama o seu grupo de amigos lá da associação, para que eles também possam fazer parte da nossa live. Agora sou eu que estou pedindo para vocês. E lembrando que no final da nossa live de hoje, nós vamos fazer uma super promoção. Então chama mais pessoas, chama seus conhecidos para que eles possam participar dessa promoção também. Então, quando nós temos um solo bem manejado, um solo bem adubado, um solo com nutrientes prontamente disponíveis para a planta, qual que é o resultado disso? Maior produção. Eu vou ter a exigência da planta atingida, certo? Eu vou conseguir atender aquilo que a planta está precisando. Então, quando eu faço isso, o resultado, o que é? Eu vou conseguir aumentar o ganho do produtor. E como eu aumento o ganho do produtor, certo? Como que eu vou fazer o produtor ganhar mais dinheiro? Primeiro, através do desenvolvimento de raiz. Nós temos de pensar em desenvolver raiz. E como que eu vou desenvolver raiz? Através da adubação com o cálcio, certo? O cálcio líquido, ele é fundamental para que a gente possa desenvolver raiz tanto em profundidade quanto em lateralidade. O cálcio líquido, nesse momento, ele não é para fazer a correção de pH. Cálcio líquido não é para corrigir o solo, ele é para devolver para o solo, certo, os nutrientes necessários para o desenvolvimento de raiz. Quando eu tenho raízes mais profundas, a planta, qualquer espécie, qualquer cultura, consegue buscar nutrientes em camadas mais profundas. Quando ele desenvolve raiz na lateralidade, ele transforma seu solo numa verdadeira caixa d'água. Com isso, o que nós vamos conseguir? Nós vamos conseguir um capim com maior vigor, nós vamos conseguir ter produção de capim para fazer uma vedação de pastagem. Se eu estou fazendo plantio de milho para safrinha ou para produção de silagem ou para grão, esse milho vai ter condições de superar o déficit hídrico, certo? Que nós vamos ter menos chuva. Enfim,
O cálcio vai dar condições da gente desenvolver a raiz, essa raiz vai reter mais águas e mais do que reter água, não é que a raiz vai reter água, ela vai dar condições do solo reter essa água pelo crescimento na lateralidade, e profundidade vai buscar nutrientes em camadas mais profundas e água também em camada mais profunda. Mas é só da raiz que a gente tem de cuidar? Não, essa planta ela também precisa de energia, ela precisa ter força, ela precisa ter condições de superar os desafios que tem pela frente. E a falta d'água a gente sabe que traz um estresse muito grande. Por isso é importantíssimo a gente utilizar a adubação foliar nitrogenada. Mas Valéria, por que adubação foliar nitrogenada? Porque a adubação foliar ela está com os nutrientes prontamente disponível. Ela vai cair na folha, a planta recebe imediatamente esses nutrientes, já manda para a sua circulação, certo? É como se a gente estivesse dando uma injeção na veia da planta. E, consequentemente, a necessidade dessa planta e buscar nutrientes no solo é menor. O que a gente ganha com isso, além de maior produção, além de maior colheita? Nós também vamos começar a gastar menos com correção de solo, porque vai existir um equilíbrio no que a planta busca do solo e no que o solo disponibiliza. Existe aquela troca, nós falamos que tudo é uma troca. Então essa troca de nutriente faz com que a gente tenha um solo saudável por muito mais tempo. Então a adubação nitrogenada vai dar energia para essa planta, para que ela possa desenvolver a sua parte aérea, principalmente quando a gente fala em pastagem. Isso é muito importante, porque nós vamos estar protegendo esse solo, que a gente sabe que um solo coberto 100% pela forrageira, a gente não dá espaço para ervas daninhas, nós não damos espaço para início de erosão, então nós estamos protegendo a qualidade desse solo. Quando eu falo numa cultura, para aproveitar a safrinha, agora a gente está usando muito milho, certo? Eu vou ter um milho com melhor valor nutritivo, então se você vai fazer uma silagem, você tem uma silagem com melhor valor nutritivo. Ah, Valéria, mas eu trabalho com hortaliças. Também você precisa. Você não quer colher um pé de alface mais bonito, mais resistente, que aguente mais tempo de prateleira? Você que está colhendo melancia, que vai plantar melão, mandioca, você não quer maior produtividade? Então, seja qual for a cultura, nós precisamos cuidar da raiz e precisamos cuidar da parte aérea. Mas é só isso que a gente precisa? Não. Aí vem a cereja do bolo. O que é a cereja do bolo? A cereja do bolo é o equilíbrio entre macros e micros minerais. Nós sabemos que os macros minerais são importantíssimos, o famoso NPK. Ninguém se atreve a produzir nada sem fazer a aplicação do NPK. Mas como disponibilizar macros e micros nutrientes num equilíbrio para que essa planta consiga se desenvolver? Porque se a gente tem um micronutrientes, mesmo que a necessidade da planta em termos de micronutrientes seja menor, se ele está faltando, a gente vai limitar o crescimento dessa planta, dessa cultura, conforme a quantidade de micronutrientes. Então esse equilíbrio entre macros e micros nutrientes é fundamental. O que você, produtor rural, precisa pensar agora? Bem, nós temos de nos preparar para o período da seca. A seca vai acontecer. Nós sabemos que tem alguns fenômenos aí que já estão indicando que a seca vai ser severa, assim como foi a do ano passado. O que eu posso fazer agora, certo? Para eu ter uma situação diferente, para eu manter a produção, mas no entanto eu manter uma produção com custo mais baixo. Preço do milho é altíssimo, preço da soja altíssimo. Nós precisamos desenvolver, nós precisamos produzir mais capim. Para produzir mais capim, eu preciso entregar nutrientes para o solo e nutrientes prontamente disponíveis para a planta.
aí sim a gente consegue maior produtividade. Então nós precisamos investir. O produtor tem de investir na sua terra. Esse investimento ele vem em forma de maior produção de leite, maior produção de carne, maior colheita de milho, maior colheita de capim, enfim, ele vem com lucro no seu bolso. E como que a gente pode fazer isso agora e como a Brasil Rural pode ajudar vocês? Não falei que a gente ia ter uma super promoção no final da nossa live de hoje? Bem, primeiro passo, nós precisamos cuidar do solo, certo? Eu preciso desenvolver raiz. Como que eu desenvolvo raiz? Como que eu cuido do solo? Através do T-Cálcio. T-Cálcio é um adubo líquido com nutrientes prontamente disponíveis, justamente para desenvolvimento de raiz, para melhoria da qualidade do solo. Preciso desenvolver a parte aérea, a parte vegetativa. T-Max Nitro, nitrogênio foliar líquido, importantíssimo para dar energia, para dar força, para dar resistência para essa cultura. Então, se você quer uma rebrota de capim mais rápida, T-Max Nitro. Se você quer crescimento vegetativo da fase do milho, T-Max Nitro. Se você está plantando capiaçu, ou você está plantando algum outro tipo de capim, ou para fazer feno em pé, ou para fazer silagem de capim, T-Max Nitro. E para a gente ter o equilíbrio, certo, entre macros e micros minerais, é o T-Base Mix. Então eu vou investir no meu solo e o resultado vai ser maior produtividade, mais ganho de peso, uma cultura, uma colheita melhor, enfim, vou ganhar mais dinheiro. Mas Valéria, me fala uma coisa, por que você está fazendo tudo isso? Bem, nós vamos fazer essa promoção porque nós temos dois motivos. O primeiro, comemorar essa data que pra gente é muito importante. Esse 1 ano de troca de conhecimento, esse 1 ano nós fazendo live, esse 1 ano nós trocando experiência, fez com que a Brasil Rural crescesse muito. E eu preciso devolver isso para vocês. E a forma da Brasil Rural devolver isso para vocês é dando condições para que vocês possam investir. Certo? Então, é o nosso presente para que vocês tenham um período de entre safra mais lucrativo, mais rentável. E segundo, eu sei que a satisfação, certo? Os seus resultados vão ser a nossa propaganda da próxima safra. Então eu tenho certeza que você vai ficar satisfeito com o resultado, vocês vão lá nos grupos, vocês vão colocar os depoimentos de vocês, então a Brasil Rural ganha também. Mas principalmente retribuir todo esse conhecimento, todo esse crescimento. Mas afinal de contas, qual que é a promoção? Nós montamos um kit que é equivalente a mais ou menos 5 hectares, certo? Aonde vocês vão precisar de 5 litros do T-Cálcio, de 15 litros do T-Max Nitro, certo? E 5 litros do Base Mix. A Brasil Rural vai presentear vocês justamente com a cereja do bolo. Vocês adquirindo o T-Cálcio mais o T-Max Nitro, o T-Base Mix é um presente da Brasil Rural para você, produtor que nos acompanhou todo esse tempo, para vocês que fazem parte dos nossos grupos do WhatsApp. Então procure agora mesmo o seu consultor que está que toma conta do seu grupo, pode escrever aqui também nos comentários do Facebook, eu quero que a nossa equipe vai entrar em contato com vocês, lembrando que adquirindo o T-Cálcio mais o T-Max Nitro, o T-Base Mix, que é a cereja do bolo, é um presente da Brasil Rural, tá bom? Gente, agradece muito a presença de vocês, foi maravilhoso esse ano que nós passamos juntos e a semana que vem nós começamos uma série onde nós já vamos falar da suplementação no coxo, nós já vamos começar a falar de suplementação no coxo justamente para aumentar os ganhos, aumentar a lucratividade. Muito obrigada e até a semana que vem.